Presentes, aos convidados, ao como a gente chama os simpatizantes, aqueles que estão presentes aqui e aqueles que de alguma forma estão podendo participar através da transmissão. É muito interessante como nós falamos, tipo assim, não existe nada mais importante em nossas vidas, nada que nos preencha mais em nossas vidas, apesar de termos ainda sono, falta de interesse, por vezes alguns desconfortos, mas como a gente falou, é porque ainda a gente caminha na ignorância, avidiar, né? Nós não podemos ainda saborear plenamente esses passatempos dulcíssimos. Como Srila Guru Govinda diz, escutar sobre temas de Krishna seria a única função de nossa vida, né? Lembrarmos desses passatempos, ouvirmos sobre esses passatempos, nos deleitarmos verdadeiramente no único remédio, que é o remédio verdadeiro, prescrito para essa era tão degradada chamada Kali Yuga. Então nós somos extremamente afortunados de podermos estar aqui, seja com compreensão ou sem compreensão, como nós falamos. Talvez a gente não tenha a qualificação de Parikshit Maharaj, que foi capaz de ficar 7 dias e 7 noites com seus ouvidos totalmente absortos, porque estarmos absortos, interessados em fazermos algo, estarmos assim unidirecionados, depende principalmente da urgência e do desejo. Tudo que na nossa vida a gente tem um compromisso urgente, a gente é capaz de ter um foco, uma atenção exacerbada àquilo. Então, talvez se dissessem para a gente que o néctar da vida é escutarmos sobre os temas transcendentais de Krishna e fosse colocado em nossas pautas que nós temos 7 dias para partirmos desse mundo, talvez ali a gente tivesse alguma urgência, entenderíamos que deveríamos estar totalmente atentos. É por isso que as glórias de Shri Krishna que advêm a esse mundo através de 2 possibilidades, um através do Bhagavad Gita, que é o canto do próprio Senhor, onde o próprio Senhor Krishna, ele declama nesse poema a Arjuna a sua posição constitucional em sendo o próprio Criador Supremo desse universo. Eu tenho aqui, na realidade, eu tirei quase uns 30 slogans do Bhagavad Gita, mas eu não vou dar tempo, a gente tentou ver se a gente... Tá bom. Tá bom. Então, tipo assim, é por isso mesmo, eu poderia ler sobre esses slogans, onde Krishna ele deixa bem claro, né, quem ele é, a sua posição e a sua postura transcendental. Que horas são? Não sei, o celular tá 9 horas. Então o Bhagavad Gita tão conhecido, o Bhagavad Gita, Vai falar do Bhagavad Gita? né? O Bhagavad Gita tão conhecido, né? E logo em seguida, qual é a outra escritura? Porque o Bhagavad Gita, como é dito na filosofia nossa, ela é apenas uma fundação, né? Porque Krishna ele se mostra na sua opulência, ele fala quem ele é, né? Mas na realidade, ele fala que ele é aquele que nós temos que absorver a nossa mente 24 horas. É aquele que nós devemos adorar, glorificar, mas ele não deixa claro como nós vamos fazer isso. E aí tem essa grande escritura imaculada que é chamada Śrīmad Bhagavatam. O Śrīmad Bhagavatam, esses 18.000 versos compilados pela encarnação literária do Senhor Krishna, Veda Vyasa, ele vem principalmente no que a gente chama do 10º canto. Ele vem elaborar algo que, como nós falamos anteriormente, em termos de teísmo, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Nós temos um desejo pleno de nos relacionarmos com Deus. E na maioria das filosofias, uma coisa que me deixou meu coração assim, bem assim, tranquilo e interessante, foi que quando eu vi que Deus poderia ter uma forma bela, e como a gente leu aqui, a música Madhurastaka, tudo é muito doce. E como é bom a gente se relacionar, entender os passatempos transcendentais do Senhor Supremo na sua morada transcendental. Onde a gente pode encontrar isso? Onde a gente pode ler sobre isso? Né? Como a gente vai falar sobre isso? E quem tiver a chance de se debruçar no 10º canto, vai entender que é algo assim totalmente
deleitoso, né? Em termos de prazer. Um prazer que não um prazer para nós mesmos, mas um prazer em relacionamento com o Senhor Supremo. Vamos estudar aqui. Né? Então eu estimulo a todos que puderem ter acesso ao Srimad Bhagavatam. A gente depois pode dar algumas dicas sobre alguns locais, né? Porque é isso que nós devemos estar escutando e nos absorvendo, pois é isso que limpa o nosso coração, é isso que vai fazer com que a gente estabeleça paz verdadeira, felicidade verdadeira, não em si, mas uma felicidade de trocas de relacionamento, troca amorosa. E a primeira pergunta que nós fazemos, já falamos aqui rapidamente sobre os nomes de Krishna, vários nomes, por que ele é Bhagavan, nós já falamos qual é o significado de Krishna, todo atrativo, Gopala, Radharamana, Radha Vallabha, Gopijana Vallabha. E aí a grande pergunta é que a gente fala assim, por que a gente, Krishna, na sua morada transcendental, que nós falamos isso da última vez, Satchitananda, né? Que ela é eterna de existência, bem-aventurança e de conhecimento eterno. Por que Krishna vai fazer uma descida a esse mundo? Né? Por que ele vem participar, né, em um momento que, já entrando no passatempo, para a gente falar um pouquinho sobre a manifestação dele, ele se aparece numa era chamada Dwapara Yuga. Né? São os 4 ciclos, né, das eras, né? A primeira Satya Yuga, a segunda Tetra Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que é a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, e a nossa era, a Kali Yuga, que é a mais degradada de todas, que é do latão, é do ferro. Né? Krishna veio numa era anterior à nossa. Né? E é muito interessante que, entrando no passatempo da manifestação, e eu consegui, nesse período, ler algumas colocações, como nós falamos aqui da última vez, quando a gente falou de Baladeva, que os grandes santos Vaishnavas, eles conseguem entrar nesses passatempos de forma poética, e trazer não só entretenimento aos nossos ouvidos, mas trazer também enriquecimento para a alma e enlightenment, que significa a gente conseguir iluminar-se, ter um clarão e entendermos esses passatempos, entendermos quem somos, nosso relacionamento com o Ser Supremo. Então, naquele momento, em Dwapara Yuga, né, havia naquele momento ainda, apesar de ser uma era menos desfavorável do que a nossa, mas as concepções ditas demoníacas, das pessoas contrárias às expressões divinas, já existiam, né? E naquele momento existia um soberano, né, um rei, eu não vou entrar muito em detalhe, que o nome dele se chamava Kamsa. Né? E além disso, existia uma pleiade de concepções demoníacas que tentavam fazer com que as pessoas... As concepções demoníacas são aquelas exatamente onde você bota Deus à parte, você quer desfrutar para si mesmo, de forma luxuriosa, daquilo que não te pertence, que pertence ao Senhor Supremo. Mãe Bhumi, a Mãe Terra, desesperada com a situação que se acontecia naquele momento, ela foi ao Criador do Universo, ao Senhor Brahma, né? E chegou naquele momento e pediu para que ele pudesse ajudar e pudesse intervir sobre aquela situação tão degradada. E eles vão, ele não tendo um poderio para resolver naquela instância, eles foram até Vishnu. Né? Uns falam que foi na forma de Garbhodakshai Vishnu, mas eu não vou entrar em detalhes técnicos, que não é esse, vou tentar pegar a essência. E Vishnu, na sua voz aérea, ele deu e tentou acalmar, inclusive, vários semideuses, Shiva, né? Foram até junto com Bhumi, com o Senhor Brahma, para saber o que iria acontecer sobre essa era tão degradada. E o Senhor Vishnu falou o seguinte: fique tranquilo, que o próprio Senhor original ele vai descer a esse mundo e ele vai estabelecer, como é dito no Bhagavad Gita, ele vai proteger os seus devotos, né? Ele vai acabar com os impostores, né? Com aqueles que têm uma postura dhármica, né? Contra o Dharma, contra a retidão, contra a verdade, né? E ele vai estabelecer o Dharma, né? O Dharma, essa retidão na forma plena, para que você alcance o Dharma verdadeiro, ou o Dharma eterno, não o Dharma provisório. É o método que você vai ter naquela era para que você alcance relacionamento transcendental com o Senhor Supremo. Né? Muito bem. E ele falou e já começou a pedir para que todos os semideuses, todas aquelas almas avançadas do mundo transcendental, fizessem suas descidas na dinastia de Yadu, né? Numa dinastia que a priori, isso a gente tem que entrar num tema filosófico muito profundo, que é
uma dinastia de kshatriyas, de guerreiros. Mas esse é um ponto de vista. O cristão não vem dessa dinastia. Ele vem de uma dinastia chamada de Vaishyas. Marcos não pode estar entendendo o que a gente está falando, mas algumas pessoas não vão conseguir entender. Então, naquele momento, os semideuses, então, eles descem e estão ali já prontos para esse advento da chegada, né, de Krishna nesse mundo. E aí a gente pergunta assim, mas por que Krishna vem nesse mundo se ele está namorada Satitanandana? Shila Gora Govinda, né, ele faz uma bela descrição desse passatempo do Gopala Champu, de Diva Goswami, né, que é um grande santo Vaishnava. Ele vem dizer que Krishna desce exclusivamente por misericórdia a nós, e por ele ter descido, a gente pode estar aqui hoje sentado falando sobre esses passatempos. Esses passatempos são os passatempos que purificam. Se ele não tivesse vindo aqui 5.000 anos atrás, nós não falaríamos sobre isso. Se é isso que purifica a alma condicionada, o que seria de nós? Então essa é a misericórdia. A misericórdia de 5.000 anos atrás, trazida ao longo através dessas grandes almas, desses grandes santos, que têm realizado plenamente essa gravura, essa foto do coração. Eu estava vendo uma palestra de um irmão espiritual que ele falou muito lindamente. A gente, quando vê a batalha de Kurukshetra, quando a gente vê qualquer imagem como essa aqui, essa imagem, essa figura de Krishna totalmente rendido, embebecido no amor de Shrimati Radharani, a gente tem uma visão totalmente bidimensional, tridimensional, quadridimensional do que está acontecendo ali. A gente só pode achar e achar que é muito bonitinho. Mas o que faz o santo Vaishnava? Ele participa daquela foto de forma interna. Então é a mesma coisa como o Serginho viaja lá foi para Minas, e ele vem e traz um retrato assim, e fala assim, poxa, Serginho, que linda essa foto, né? Aí ele começa a falar assim, Madana, você não sabe. Nesse dia, lá dentro, acontecia isso, isso, isso. Você tinha que ver como as flores desabrochavam nessa manhã, nesse local. E o regato que passava. E ao mesmo tempo passou um casal de pássaros, eu fiquei embedecido. Ele pode me falar isso. Então é o que os santos Vaishnavas eles fazem. Eles pegam essas fotos e quando eles olham, eles entram lá dentro e falam o seguinte, olha, estava acontecendo isso, 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 isso. E o aparecimento? Então, voltando para o aparecimento, infelizmente, como a Indubate falou, eu gosto de dar umas vagueadas assim longe, porque eu acho que a nossa filosofia é tão poética, é tão linda assim, que tipo assim, puxa vida. Vai dormir aqui, Mani! O banho é daqui a 15 minutos, você está perdendo. Tá bom, então eu vou acelerar esse aparecimento de Krishna. Então, Krishna, na realidade, o que acontece? Ele está em Mathura. Não vou explicar o que é Mathura, o que é Vrindavana. Escutem. Mathura é o lugar da opulência. Sim. Né? Nós já falamos aqui em 2 humores. Vrindavana é o lugar da doçura. Pesquisa. Mathura é o lugar onde vivem as rainhas, onde ele mata os demônios, é o lugar da opulência. Mas ainda não aconteceu isso, não posso falar sobre isso. Vrindavana é o lugar do amor e da afeição, onde Yashoda é a mãe de Krishna, está as golpes, então dá para entender. Porque Krishna, no seu nascimento e no seu aparecimento não é igual ao nascimento. Para ver nascimento tem que ter o cordãozinho umbilical cortado. E aparecimento, quando Krishna apareceu, eu vou continuar a história então rapidinho. Então o que acontece em Mathura? Existem 2 personalidades que são os pais de Krishna nesse aparecimento, que se chama Vasudeva e Devaki, né? Existe uma bela cerimônia, né? E Kamsa, esse grande demônio, ele na realidade, porque primos e irmãos são chamados irmãos na Índia, então é na realidade como se fosse, né, alguém muito próximo de Devaki, que é considerado como se fosse a sua irmã, né? E aí ele faz questão de levar no casamento védico, quando se casa, vai para a casa de quem? Do marido. Então, o quadrigário ali que segurou era Kamsa, todo feliz com a sua irmã e com Vasudeva. Só que naquele momento aí que vem uma voz aérea bastante, seu idiota, seu salafrário, o 8º filho de sua irmã vai matá-lo. E naquele momento, o que ele faz? Daquela felicidade plena e soberana, essa é a característica do demônio, na sua dualidade, na sua hipocrisia, como Denukasura, que nós falamos aqui. Ele vira o jogo. Estava tão feliz ali, de repente ele ficou assim, opa! O que ele fez? Ele pegou a irmã dele pelo cabelo, com a mão esquerda, e pegou a faca e fala assim, é o 8º filho dela que vai me matar? Então eu vou acabar com a vida dela.
Essa é a característica de uma personalidade demoníaca. Regras e regulações e que possa vir daquilo, pouco importa. Eu tenho que continuar bem na fita. Eu tenho que continuar desfrutando o poderoso. E naquele momento, o grande santo que era o esposo dela, Vasudeva, um homem que nasceu com as bênçãos dos semideuses, ele está empoderado. E a vida dele não vai acabar de uma forma tão miserável, numa quadrilha após o casamento, sendo morto pelo próprio. E aí, naquele instante, ele começa a fazer aquilo que todo bom homem santo tenta fazer para convencer uma alma demoníaca a demover a sua ideia. Mas o mais interessante é que tudo que você tem de boa instrução para dar para alguém que tem uma mente demoníaca, o que deixa a pessoa mais nervosa e irritada, né? Essa é a característica da alma demoníaca. Você tenta dar boas, não faça isso, não sei o que, aquilo dá raiva, o cara quer te dar um bico. E ele foi ficando cada vez mais nervoso, e ele está tentando explicar. Não fique preocupado com a morte não existe, falam de transmigração, nós estamos só mudando de corpo, né? E a sua honra perante a sua família. Isso aí não estava demovendo aquele demônio. Ele não queria nem saber se era irmã, se não era, se era mulher, se era santa, o que era, ele tinha que matar. E aí Vasudeva falou o seguinte, vamos com calma. Qual é a forma que a gente tem? Então ele começa a dar uma floreada e exaltar um pouco Kamsa, né? Falando da dinastia dele, né? Me esqueci agora o nome. Não importa. E ele foi assim, né? Inflando o ego dele, ele falou assim, olha, fique tranquila, porque na realidade não é Devaki que vai matá-lo. Quem vai matar é a sua 8ª criança, ela não teve nem a primeira criança. E fique tranquilo, que assim que nascer a primeira criança, eu vou mostrar essa criança para você, e você decide o que você vai querer fazer com essa criança. E assim aconteceu, né? Vasudeva e Devaki estavam vivendo uma vida, e aí teve o nascimento do primeiro filho. Eles foram levar a Kamsa, esse demônio que era um familiar, e que por sinal eu estava pensando, a gente cada vez que lê esses passatempos, a gente vê, né, que desde Satya Yuga, que tem Hiranyakashipu, sempre, em qualquer coisa de nossas vidas, vão ter sempre concepções e ditos demônios, né? Então você vê que Krishna, né, como todos esses grandes santos nas nossas vidas, são permeadas de situações ditas demoníacas, no sentido de nos demover de vida espiritual e termos concepções totalmente pervertidas de vida espiritual. E naquele momento você vê dentro da própria família de Krishna tem um demônio. Mas o mais interessante, a gente volta a falar, o enredo das histórias de Krishna é uma coisa totalmente pré-estabelecida, onde ele é o diretor, o organizador, ele é o claquete, ele é tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque ele desfruta de lilas e passatempos que são previstos pela sua energia de prazer, de Yoga Maya. Então ela vai e arranja tudo aquilo para que ocorra, para que nós possamos estar aqui, termos o entendimento, entendermos os ensinamentos e nos purificarmos. Então Krishna é muito perito. Ele é o mais inteligente, como nós falamos, né? Ele é Bhagavan. Então, naquele momento, porque a gente não pode ter a concepção que, tipo assim, é demônio, a Krishna. Não, é tudo perfeito. Esse demônio tem um sentido. Essa criança que vai ser apresentada agora, Kamsa olha assim e fala o seguinte, ok, uma criança tão inocente, na realidade é a 8ª criança que vai me matar, não é essa primeira. Tchalou, segue que eu vou ficar tranquilo, não tem problema. Só que naquele momento é aí que aparece uma contradição, um grande santo, né, que é Narada Muni, que está absorto dos passatempos transcendentais de Krishna e faz tudo para incrementar a doçura do amor de Krishna. Mas naquele momento ele chega para o demônio e fala o seguinte, Mathura, Vrindavana, vou lhe dizer uma coisa, todo esse povo que desceu e que está hoje manifesta ao seu lado, é tudo semideus. O que os demônios mais temem? Os semideuses. São os contrários a eles. Então naquele momento, Narada Muni, ele instiga ali naquele momento fala o seguinte, pai, você vai deixar isso acontecer? Todo esse povo que está vindo aí são semideuses. Será que não, você vai se garantir que essa primeira criança não pode ser também um semideus e te matar? Olha só, ele jogando um veneno. Por quê? Porque na realidade é a 8ª criança que vai matar Kamsa. Narada Muni falou o seguinte, se essa criança nascer e ficar crescendo para ter um próximo filho, o jugo da terra, o fardo da terra na sua dor, até chegar ao 8º filho, vai ser tremendo. Então tem que acelerar isso.
E eu vou jogar uma pista desse demônio que vai fazer o quê? Tanto é que ele fez. Ele pegou a primeira criança, aí ele falou assim, isso mesmo, matou a primeira criança. Na frente dos pais. Muito interessante que não fiquem imaginando que o passatempo de Cristo é matança de demônio e é coisa ruim. Porque a explicação, como eu falei, se nós entrarmos na história de quem são essas 6 primeiras crianças que são mortas, existe todo um enredo e uma explicação para que essas crianças sejam mortas. Não é assim ao acaso, né? Eu não vou entrar nesse tema. O que acontece? Primeira criança, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quem estava aqui presente lembra que nós falamos que representava as 6 crianças? Morriam 6 crianças, depois quem nascia depois da sexta criança? Balarama, Baladeva. E nós falamos que é Krodha, Mohan, que é luxúria, inveja, cobiça, a loucura, que são os 6 anartas principais. Então esse é o ensinamento. As primeiras 6 crianças que morrem são anartas que devem morrer dentro da gente para que o Senhor Supremo possa nascer dentro de nós. E antes do nascimento do 8º filho, quem nasceu? A 7ª criança. Por isso que a 7ª criança, quem é? É Baladeva, é Balarama, que é o mestre espiritual original, que vai pegar aquele ventre de Devaki e vai preparar para que tenha o advento, nascimento, Jamastami, nascimento, Astami, 8º dia após Purnima, a lua cheia. Então, naquele momento, é por isso que, por que Baladeva é o mestre espiritual? Porque ser um mestre espiritual para ajeitar as coisas em vida devocional para nós encontrar no Krishna, não existe. Por isso que a gente fala, quem não se lembrou Baladeva, Balarama, Purnima, está comemorando de forma meia esse encontro de hoje, de Amastami. Porque a gente tem que passar por Balarama. Então, Balarama vem e ele, na realidade, o que acontece nesse 7º filho? É muito interessante. A energia ilusória de Krishna, Yogamaya, recebe uma instrução. Desculpem, gente, mas é complicado. Eu peço que tenham paciência, porque parece que é muito embrincado, mas o próprio Krishna diz no Gita, o meu aparecimento é um tema transcendental, não é um tema objetivo, onde vai caber na nossa cabeça. Desistam. A gente está falando isso, eu estou falando isso mais ou menos há 15 anos, e para mim ainda é muito difícil. Né? Tanto é que eu até queria hoje trocar uma ideia com Priya sobre alguns temas elocubrantes, porque você vai se aprofundando nesse tema, e a gente vai vendo algumas coisas. Então, 7º filho, o que acontece? Yogamaya, a energia de Krishna ilusória, ele fala o seguinte, pegue essa criança, né, e leve para o ventre de Rohini, que é uma das esposas de Vasudeva, que está com Nanda Maharaja em Vrindavana, a terra da doçura. Né? Tanto é que o nome dele é Shankarshana, que é um dos nomes de Balarama, na sua expressão, na sua expansão, que significa aquele que é transferido, é atraído para o ventre de Rohini. E aí é muito interessante, porque quando Baladeva ele vai para Vrindavana, a impressão que se tem é que Devaki teve o quê? Um aborto. Então essa 7ª criança que saiu, tipo assim, ninguém sabe assim ao certo, ela teve um aborto. Então a próxima que vai vir aqui é o 7º ou é o 8º? Ficou. Muito bem. Evoluindo na história, eis que a 8ª criança, ela é o próprio Senhor Krishna que vem à mente de Vasudeva, seu pai, e ao seu coração. Meu Gurudeva diz que ele canta no ouvido de Deva, que é a sua esposa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E nisso que ele canta, Krishna vem e entra no útero de Devaki. A expressão que é dita nesse momento é que a efulgência daquele momento, da luz que emanava dentro daquela prisão que eles estavam presos, porque além do demônio querer matar todas as crianças, ele aprisionou os próprios parentes dentro de uma prisão escura. E nesse momento em que Krishna descende,
é descrito que a luminosidade daquele momento, daquela escuridão, daquela prisão, ela se faz de forma preponderante. A expressão aí é que quando Krishna está vindo, na nossa expressão, dentro de nós, em termos devocionais, a escuridão de nossas vidas, ela finda. A própria prisão do cativeiro da existência material, ela finda. E naquele momento, o que acontece? Lá em Vrindavana, Nanda Maharaj e Yashoda Mai, que é o outro local onde Krishna se manifesta na sua forma original. Krishna, ele aparece imatura e nasce nesse outro local. Por quê? Naquele momento, em Mathura, que é esse local da opulência, Krishna ele faz um aparecimento. Tem essa foto muito clássica onde a gente vê o próprio Senhor Narayana, o próprio Senhor Vishnu se manifestando na frente de Devaki Vasudeva. E naquele momento que eles olham, eles falam assim, ó Senhor Narayana, que é a expressão de Krishna na opulência. Eles fazem vários stutis, vários versos, várias orações de glorificações que é descrito naquele momento. É o que nós falamos do amor com Deus em reverência. E naquele momento que eles ficam muito satisfeitos, existe um desenvolvimento de um sentimento de amor parental, né? De ver arranjado por Yoga Maya, e aquela criança de novo fica pequena, e Krishna pede para que essa forma pequena agora seja transferida para Vrindavana e seja colocada exatamente na casa de Nanda Maharaj. Ninguém deve estar pegando, mas a história é complexa. Então você... Essa história do Mate, por que às vezes eu não gosto de falar sobre essa história do aparecimento? A SAP dela também é difícil, porque tem que ser uma coisa com muito detalhe. Falar em 30 minutos é impossível, né? Mesmo com a tecla SAP, seja lá o que for. Se eu ficar aqui cuspindo e falando sobre isso, eu sei o que é, mas as pessoas não vão pegar. Mas eu estou tentando cumprir os 30 minutos. De alguma forma, então, o que acontece? Essa forma de Krishna, ela é transferida para Vrindavana. E uma expressão perfeita que Vasudeva, o pai de Krishna, quando vai transferir para Vrindavana, porque era a 8ª criança, para ela não ser morta pelo demônio, existem coisas muito belas descritas de Vasudeva levando essa criança, né? Como a Nanta Seja protegendo, as nuvens se formando e chovendo em lágrimas de êxtase por ver o próprio Senhor Krishna. Sanatana Goswami diz isso, porque que as nuvens, né, tá aquela torrente, né, muito grande. Em primeiro lugar, porque aquela transferência para Vrindavana era algo extremamente secreto. Aquela tempestade não deixava ninguém sair de casa. Quem estava fora entrava, quem estava dentro não saía, né? E ao mesmo tempo é dito que as nuvens, como cheias e carregadas de chuva, né, elas quando viam Krishna na sua cor, né, elas se sentiam muito lisonjeadas e elas choravam em êxtase, né? Então essa grande tempestade dizem que era um êxtase de amor das nuvens. Um parênteses, que eles saíram da prisão, mas como que saíram, né? Porque os guardas adormeceram. Sim. A prisão é guardada. Eu estou falando é muito detalhe, porque na realidade é uma outra expressão, né, que diz, né, porque quando Vasudeva carrega Krishna, essa é a expressão de nossas vidas. Quando a gente pega Krishna e consegue ter ele dentro de nós e carrearmos ele dentro de nós verdadeiramente, as prisões, as portas da existência material, né, os nossos sanartas vão ser todos purificados, né? O sono, né, que representa, tipo assim, é o dormir dessas questões que nós temos em relação ao corpo, em relação a esse mundo. Então, tudo foi feito como um arranjo, porque é descrito que essa prisão, para ser perpassada, eram guardas, eram masmorras, era extremamente difícil, entendeu? Mas Vasudeva estava empoderado daquela missão. E o mais interessante, quando ele passou por esses percalços de sair da prisão, o Yamuna, com aquela chuva torrencial, ele estava totalmente cheio, o rio Yamuna, né? Tempestades. E quando ele chega com o Senhor Krishna, né, que ele vai carrear com o Senhor Krishna, que a Nanta Seja, que é aquela forma da serpente que fica por detrás de Vasudeva, protegendo e fazendo como se fosse um guarda-chuva, para que o Senhor Krishna não fosse molhado, naquele momento,
aparece um chacal, que é um quadrúpede, e que ele começa a atravessar o Yamuna. E Gurudeva falou que é o seguinte, na existência material nossa, por mais que a gente veja um oceano e um mar intransponível, inclusive isso tem no Evangelho, em umas passagens clássicas, né? Uma bem célebre, né? O Mar Vermelho. Quando ele olhou aquele chacal passando, ele falou o seguinte, eu de repente consigo passar. E o Gurudeva falou, qual é a representação do chacal? Igora Govinda. É uma alma avançada, é um mestre espiritual, é o Guru, que ele fala o seguinte, vem por aqui, vamos por aqui, porque vai dar para passar. Então o mestre espiritual tem esse papel, onde você vê que é intransponível, que é impossível ser passado, o mestre mostra o caminho. Então ele atravessa. E quando ele chega lá e vê Yashoda dormindo no local, ela deu nascimento a 2 crianças, gêmeos. Uma é a irmã de Krishna na sua forma original, que é Yogamaya, Subhadra. E o outro é o próprio Senhor Krishna na sua forma original. O Krishna, que está nascendo imatura, como nós falamos, que veio como o Senhor Narayana, de 4 braços, segurando a concha, a massa, com 16 anos, todo ornamentado de joias na sua opulência, é uma porção plenária do Krishna original que nasce em Vrindavana. Então, naquele momento, Vasudeva, quando ele chega lá e olha assim as 2 crianças, ele, na realidade, ele não vê o Krishna original. Ele só vê Yogamaya. E ele teve uma ordem para ele fazer a troca das crianças, pegar Yogamaya e botar o Krishna ali, que é o Krishna na sua porção plenária. Mas ele, quando está olhando ali, ele chega assim, olha assim, e ele só vê a irmã de Krishna. Mas é dito que naquele momento em que ele coloca a porção plenária, ninguém vê, mas Lago Bhagavatramrita, Diva Goswami, no Gopala Champu, ele fala que aquele Krishna, que é a porção parcial, ele entra no Krishna original. Fica um Krishna. Total. E diz que essa porção plenária, alguns santos Vaishnava dizem, por que ele foi atraído e ele entrou dentro da porção original? Por causa da doçura, como nós falamos aqui, tudo é doce. Ele é o todo atrativo, ele é o original. Então, ficou ali. E aí que chegou, pegou aquela criança, aquele Yogamaya, e voltou de novo para a prisão, sob aquele arranjo de Yoganindra. Todo mundo dormindo. E ele chega lá e entra, e aí começam a celebrar. Aí que todo mundo acorda. Nasceu a 8ª criança! Nasceu a 8ª criança! Aí quando chega lá, na masmorra, olham e é quem? É uma menina. O 8º filho disse que era o 8º filho. Ou seja, não tinha problema. E veio uma menina. Mas Kamsa não quis saber, porque Narada impregnou e falou o seguinte, é tudo semideus, não arrisque. Então o que ele fez? Ele pega aquela criança assim e quer jogar nas rostas assim, para matar, na frente do pai e da mãe. Pá! Aí nisso que ele joga, aparece Yogamaya, na forma de Durga, e tem vários nomes, com 8 braços. Seu bobinho. Esqueça, agora não adianta mais. A 8ª criança já nasceu. Nasceu aonde? Em Vrindavana. E naquele momento, e ele presta reverências, porque ele é um adorador de Durga, na forma de Yogamaya, mas na realidade Yogamaya nos passatempos transcendentais e Mahamaya nos passatempos temporais. E a partir dali, para resumir essa história, ele se reúne com as suas pleiades de demônios e começa a fazer o seguinte, ok, todos os infantes que nasceram agora na terra de Vrindavana, imatura, que lembra muito da história de Jesus, vocês lembram disso? Né? Sim. Vamos matar todo mundo. Não quero saber se é criança do bem, se é criança do mal, porque vai ser o meu algoz, então vamos lá. E aí, assim se desenvolve esse dito aparecimento imatura e nascimento em Vrindavana. Eu só quero falar agora uma última coisa. Do mais, posso falar dois, tem 5? Uma coisa muito importante para nós termos assim em mente, que eu achei extremamente doce e
poético. E por um acaso aqui, sem a gente se preparar, porque infelizmente a gente não consegue se preparar para muitas coisas. Essa importância do relacionamento, porque existe Vasudeva Krishna e Nanda Krishna. O Krishna original dessa terra da doçura e do amor, e o Krishna de Mathura, de Dwarka, e o Krishna da batalha de Kurukshetra. Na realidade, a gente tem que saber quem é a nossa Ishtadeva, quem é o Krishna que nós adoramos. Nós não adoramos o Krishna de Mathura, não adoramos o Krishna de Dwarka e não adoramos o Krishna do Gita. Gurudev sempre fala assim, você chega assim e pergunta assim, vem cá, cadê a sua flauta? Quando você estiver com esses Krishnas, cadê a sua pena de pavão? Porque é esse Krishna, na sua forma original, na doçura total e absoluta, que a gente deve adorar. E aí, para a gente fazer perfeitamente essa dicotomia, eu vi 2 exemplos que eu achei fantásticos. Os habitantes dessa terra da morada da doçura, eles não veem Krishna como um senhor opulento, né? E aí o exemplo que eu vi, que eu achei muito interessante para a gente ter na nossa cabeça, quando a gente vai aprender, por exemplo assim, a gente vai aprender piano, a gente vai aprender as escalas, a gente vai aprender uma partitura, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá. Você fica lá treinando e olhando para as teclas, né? Numa atenção. Quando você vira um perito, um expertise naquele instrumento, como é que você toca piano? Um deleite, num êxtase, né? Você sabe que ali existe o quê? Regras, partituras, que tem a tecla X, Y, Z que vai dar um... Mas você é tão perito que aquela regra para você não tem a mínima. Então, o que acontece? A doçura em Vrindavana, os Brajavasis, eles são tão peritos no amor de Krishna, que eles não pensam, agora eu vou fazer um arati com a parafernália. Entendeu? Como é que é feito o arati de Krishna por esses transcendentais habitantes? Através do olhar, através da sua mente. Eles, quando olham uma situação extremamente opulenta acontecendo ali, tipo assim, a doçura deles é tão grande, entendeu? Que tudo que Krishna possa fazer que seja magnânimo, super incrível, eles olham assim, de forma muito inocente. Então, eu queria glorificar algumas outras coisas, mas não cabe. Eu só queria falar de uma coisa que Krishna leva com ele e que os santos Vaishnavas dizem que assim deveríamos ser. Tem um ornamento que Krishna leva, que é muito importante. Quando a gente vê esse ornamento, a gente pensa em Krishna, que é a flauta. A flauta de Krishna. A flauta e a pena. E essa flauta de Krishna, existem Harikathas falando sobre o que é essa flauta de Krishna, que é algo assim transcendental. Na realidade, o som da flauta de Krishna é exatamente o som individual da doçura em que ele usa para se relacionar e fazer trocas amorosas com todos os habitantes daquela plataforma transcendental. Seriam muitas coisas a falarem sobre isso. Existem descrição das primeira, segunda, terceira, quarta, oitava nota, o que acontece em cada nota dessa. Um exemplo de uma dessas notas, que o rio Yamuna, ele começa a não descer no seu ritmo de fluxo normal, ele começa a andar retrógradamente. E as flores de lótus que estão debruçadas sobre as suas águas, as águas do Yamuna fazem como se fossem mãos para se debruçar nos pés de lótus de Krishna. A gente vê aqui nessa imagem aqui que foi escrita por Chamarani, a gente vê assim as águas do Yamuna como se fossem mãos entregando como pétalas a Krishna. O próprio Senhor Shiva, na forma de Nataraja, quando ele escuta a flauta de Krishna, ele perde totalmente o descompasso do tamborzinho que ele usa para ficar fazendo a sua dança transcendental. O Senhor
Brahma, que é o próprio criador do universo, ele, quando escuta uma das notas de Krishna, é descrito que ele, naquele momento, ele não sabe nem o que ele tem que criar. O que é ele? O que eu vou criar? Para onde vou? A 8ª nota e a 7ª nota são especiais, principalmente para as gopis, para Radharani. Em Terkadamba, que é um local que a gente visita na Índia, durante o Parikrama, diz que o próprio Senhor, quando ele senta numa árvore e toca a sua própria flauta, o som de sua flauta inebria ele mesmo. E nesse local, Terkadamba, a gente celebra um dia muito importante, que é o dia onde Krishna foi pastorear com as vacas. E diz que cada toque da nota da sua flauta é como se fosse o nome específico de cada vaca que ele chama, daquelas milhares, para serem pastoreadas. Então, o som da flauta de Krishna, cada golpe escuta de uma forma peculiar e específica. Esse é o poder do som da flauta de Krishna. Krishna, ele toca a sua flauta e ele passa todo o conhecimento transcendental ao Senhor Brahma, através desse som. Não é à toa que na Bíblia, no Evangelho, no Antigo Testamento, fala assim, no princípio era o som. Essa é a flauta de Krishna, o som transcendental de Krishna. E as gopis, elas tinham muita inveja dessa flauta de Krishna. Porque Krishna não descolava dela um minuto sequer. Então elas olhavam assim, como essa flauta é afortunada, o que ela fez para poder estar dia e noite e dia com Krishna. E para completar ainda, ela sente o toque dos lábios de Krishna. Olha que lindo. E aí os grandes santos Vaishnavas dizem que nós temos que nos comportar como uma flauta. Uma flauta, ela é reta. Nossa conduta de vida deve ser reta. Reta no ponto. O que existe dentro e fora da flauta é ar. E o ar é igual. Diz que nós devemos ser assim, igual externamente, igual internamente. Devemos ver uma vida sem duplicidade. Eu sou aqui o bonitinho e por detrás eu sou uma outra criatura. E a outra expressão é que dentro da flauta é totalmente vazia. E Krishna toca o seu som transcendental. Então nós devemos ser vazios como uma flauta. Para que o Senhor possa preencher com o que Ele quiser. Com o som que Ele quiser. E se nós assim fizermos, nós vamos ser a flauta de Krishna. E vamos estar sempre junto com Krishna. Essa poesia é graças a esses grandes santos Vaishnava, Rupa Goswami, Diva Goswami, Sanatana Goswami. O que eu estou falando aqui parece ser encantador, mas não pode ser apenas entretenimento em nossa vida. Se nós estivermos hoje determinado para qualquer evento de uma festa de 15 anos, para uma festa de uma pessoa querida de nossas vidas, até mesmo um Réveillon de fim de ano, a gente faria mundos e fundos para estarmos presentes. É assim que as pessoas fazem. Vai acabar 3, 4 horas da manhã. Eu viro felizão, quando nós descemos, enquanto eu morava ali na praia, com alguns irmãos espirituais, e nós vemos a degradação do Réveillon, enquanto nós tentávamos ficar em oração, como nós fizemos aqui no último passagem de ano. Mas quando a gente fala, às vezes, para algo que é indizível em nossas vidas, que é o próprio Senhor da nossa vida, que é o Senhor que nos sustenta, nos dá visão, nos dá audição, nos dá filho, nos dá carro, nos dá saúde, nos dá tudo. Às vezes a gente fica preocupado com uma série de coisas. Isso não é uma crítica a ninguém, não tome ninguém de forma particular como uma crítica. Eu já participei de muito de Amastamis e achei um saco. Eu não aguentava escutar essas coisas, ainda tinha a audácia de dizer, vou escutar a mesma história novamente. Isso é a maior das ofensas que possam existir. Os temas transcendentais de Krishna, eles são eternos, são viçosos e sempre novos. O que é velho e que continua sendo velho é a minha mente condicionada, que olha sempre uma história em que os santos, ao escutar, se debruçam em lágrimas. Os santos Vaishnavas, quando escutam sempre sobre as doçuras do aparecimento de Krishna, eles ficam assim,
parados em êxtase de amor. E eles não sabem se é 1h da manhã, se é 2, se eu comi, não comi, se é ecádase, se não é ecádase. Porque temas falando sobre a doçura te traz doçura. Se traz doçura, te planifica. Que desejo que você tem, Sérgio, de receber o que é o néctar da existência humana? O que é vida, família? O que é toda a existência material? Ela só é alguma coisa se tivesse a doçura. Se ela não tivesse a doçura, ela é zero, bastante. A nossa vida é zero. Você pode ter o melhor filho do mundo, PhD, o ricão, que mora em Las Vegas. É zero. Você pode ter o marido melhor do mundo. Se ele não tem o amor por Cristo, não tem devoção a Cristo, ele é zero. Agora, ele pode ser um pobretão chinfrinho, mas ele tem amor a Krishna e é um devoto do Senhor. Ele tem a maior joia do mundo. Ele tem Chintamani. Ele tem a joia mais preciosa da existência humana. Então, que a gente possa refletir e fazermos o nosso Jamastami valer. E o nascimento de Cristo tem como o nascimento de Jesus no seu Natal, onde todo mundo está preocupado com o peru da ceia, ninguém sabe quem é Jesus, querem trocar a presentada do Natal, trocar o amigo oculto. As pessoas devem saber que o oculto é o próprio Senhor em suas vidas. Esse é o grande oculto. Oculto é não conhecer a Jesus, isso é um oculto. Esse que você deveria se esforçar, esse que você deveria, em vez de passar o dia inteiro dentro de um shopping, comprando presentes, você deveria comprar algo que fosse levar a vida eterna para aquela pessoa. Esses encontros nossos deveriam acontecer, como eu vi um amigo meu falando, no Maracanã. Em vez de ter 100 mil pessoas gritando e berrando pelo Mengão e pelo Mense e pelo Vascão, deveriam estar lá escutando Harikata. Temas transcendentais do amor divino. E no final todo mundo Hare Krishna, Hare Krishna. Estaria a felicidade suprema. Você sai do jogão do Maraca, o que acontece? Vai vomitar a bebida que bebeu, se irritou com o adversário, perdeu o jogo, perdeu. Só perda. Esse mundo é só perda. E ninguém está achando, desculpa a expressão neguinho, uma expressão muito pejorativa, e as pessoas estão achando que tá maneiro. Mais uma vez, nós temos que ser extremamente respeitosos com os outros, porque senão nós viramos fanáticos, no sentido de nós negarmos a realidade do outro. Como eu falei, eu mesmo estive no dia máximo falando o seguinte: que horas é a prachada? 12:00 não vai dar esse jejum para mim, não. Ecada-se ainda, não vou poder saborear as doçuras. Então você vê o que é uma mente condicionada. Então, quando nós lemos sobre Krishna e entendemos isso, nós vemos o seguinte: qual é a plataforma que nós nos encontramos? Esse é o primeiro passo da vida espiritual. Onde estamos? Olha onde está a nossa mente. Porque a gente faz mundos e fundos, e eu sei disso, que eu já participei disso. Vai ter lá uma virada do ano, lá no Tifundó do Judas, lá não sei aonde. Levanta dinheiro, faz um puxadinho, arruma uma graninha, arruma uma carona, faz o que for, passante, e vai para lá e fica lá. Felizão. Felizão e acha o máximo. Vai dormir no chão, vai dormir no relento, vai dormir na chuva, vai dormir no que for, bebendo e tudo que a gente possa imaginar, Sérgio. E está todo mundo feliz. E quer dizer que isso tem um erro? Não, isso não tem um erro. Como a gente sempre fala aqui, tudo está certo na hora certa para aquele momento da vida daquela pessoa. A pessoa só pode realizar algo superior quando experimenta algo. Como é que ela vai comparar um BMW com alguma coisa se ela nunca teve um Fusca? Não, Jagadish? Então, tipo assim, qual é a expressão do Fusca? É esse inferninho que a gente vive em algum momento da nossa vida. Então, é isso. Eu peço desculpas aí ter adentrado em tanto nesse assunto, mas... Aqueles que recebem benefícios são sempre aqueles que falam mais do que aqueles que escutam. Nós somos os mais necessitados. Então, por isso que a misericórdia de Bhakti Vigena Bhakti Maharaj, eu estava pensando nisso e falei assim para ele assim: a culpa é sua.
Jai Shila Gurudeva Ki Jai, Jai. Krishna Jamastami Ki Jai, Krishna Kaneya Ki Jai, Jai. Vrindavana Bihari Lali Ki Jai. Jai. Agora nós vamos para o banho transcendental de Krishna. Haribo! A gente está fazendo tudo mais cedo para que todos possam acompanhar. Vamos fazer uma outra Na realidade, live. as celebrações hoje em todos os templos do mundo, né? Inclusive aqui, acredito na Gauravani, como a gente participou, que sempre foi. Jai Shri Krishna Jamastami Ki. Jai, Jai.